Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras e hoje tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro que acabou 0-0 e é claro, né, nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida e também a opinião de tudo sobre esse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então se você curte os conteúdos do Palmeiras, já se inscreve no canal e também deixa seu like e coloca aí nos comentários se você acha que esse empate foi bom para o Palmeiras devido também à derrota do Flamengo no sábado, né? Sem mais delongas, bora conferir o vídeo de hoje, vamos lá. Chegando o nosso Linha de Passe, fã de esportes, terminou no Allianz Parque. Não somos nós ali no retorno. Não, que susto. Eu já ia falar que a gente está um pouco diferente. Eu achei Um abraço pro pessoal aí, começando a trabalhar também, né? Um abraço é uma disputa sadia. É uma disputa sadia. Um abraço para os nossos companheiros, para os quais estamos dando audiência nesse momento. Né? E valiosa. E valiosíssima. Bom, tá começando o nosso Linha de Passe, aqui é o seguinte, só o pessoal entender, o pessoal não boiar, nós temos monitores aqui no nosso estúdio e os nossos monitores estavam em outro canal, certo? Então começou o programa, mas com o estúdio do outro programa, né? Da outra emissora. Mas tá tudo certo, só para dar emoção. Afinal de contas, sempre tem emoção até o fim, né? Depende. 0-0, esse não teve, viu? Olha, 0-0, mais um 0-0 daqueles... Claro, para os times envolvidos é decepcionante, o Cruzeiro poderia ter colado de uma vez por todas ali em relação à liderança do campeonato, né? Poderia ter ficado mais próximo, o Palmeiras continua líder, abre um ponto de vantagem em cima do Flamengo, mas poderia ter aberto 3 pontos, com vantagem também no número de vitórias, jogava em casa, jogou com a equipe principal, pelo menos no primeiro tempo, depois vieram as substituições, né? Claro que para os torcedores envolvidos, mas para quem gosta de futebol, a gente estava acompanhando. Foi um jogo decepcionante, hein, André Kfouri? Tudo bem? Foi, tudo bem, William. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, companheiros aqui na mesa. Esperava-se muito mais, né? De mais um jogo envolvendo líderes do campeonato, assim como aconteceu na rodada passada, no fim de semana. E nem o Palmeiras, nem o Botafogo nem o Cruzeiro aproveitaram essa oportunidade. O jogo foi marcado, pelo menos na minha opinião, por essa relação ainda pior entre jogadores e arbitragem, porque desde o início você percebia que toda decisão do árbitro era muito contestada, isso é um padrão do futebol brasileiro, mas diante do que vem acontecendo nas arbitragens no Brasil, em jogos importantes envolvendo os líderes do campeonato, em especial, eu creio, desde aquele clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, as coisas realmente estão muito, muito, muito desagradáveis. Seja porque a arbitragem continua errando, e a gente vai poder falar sobre isso em relação a esse jogo especificamente, seja porque quando não erra, picota o jogo, para demais, os jogadores se irritam, eles já não entram em campo dispostos a apenas jogar. Eles enfrentam o adversário e enfrentam o árbitro. E eu repito, clubes não querem ser tratados com justiça. E quando eu digo clubes, eu digo os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Eles querem ser favorecidos. Assim como o fanático que está no estádio ou faz parte da arquibancada virtual, não quer ser ouvido, ele quer ser agradado. Ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em saber se nós concordamos com elas ou não. E se não concordarmos, estamos errados. E ao fanático, pensar é difícil. É muito difícil. Então, tem um monte de gente, eu creio, imaginando que a arbitragem de hoje trabalhou para o Palmeiras. E essas pessoas esquecem que houve um gol que poderia tranquilamente ser validado no segundo tempo. Favorável ao Palmeiras. Favorável ao Palmeiras, haveria discussão, mas acho que metade diria, acho que foi gol, a outra metade, não, acho que foi falta, e segue. Por quê? Porque com 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na minha opinião. Sim. Ele deveria ter sido expulso por entrar com violência no calcanhar ou no tornozelo do seu adversário. E não foi. O VAR chamou, o árbitro foi, decidiu por dar um amarelo, que na minha opinião é pouco para o que aconteceu no lance, né? E quem defendeu a expulsão do Gustavo? Não, no clássico com o São Paulo. O Andréas Pereira. Do Andréas, no lance com o Tapia, tem que defender a expulsão do Gustavo Gomes no lance de hoje. São lances
equivalentes. Mas o Palmeiras tinha uma grande oportunidade a partir da derrota do Flamengo ontem contra o Fortaleza. O fato de jogar depois talvez tenha até determinado uma escalação um pouco mais forte do que se imaginaria, porque, né, como o Flamengo perdeu, a oportunidade que o Palmeiras tinha ontem de abrir vantagem na liderança era uma oportunidade muito, muito, muito clara e muito importante. Mas o Palmeiras não fez por merecer ganhar. E o Cruzeiro teve uma chance no final agora, evitada pelo Carlos Miguel, que dessa vez, além de não levar gol, evitou o que seria muito provavelmente a derrota do Palmeiras. Ele levou 3 contra o Flamengo, levou 3 contra a LDU, e hoje ele colabora para que o Palmeiras não tenha perdido o jogo. E essa é uma atuação importante, porque ao menos as coisas ficam com o sabor de 2 pontos que o Palmeiras deveria ter ganhado hoje, deveria ter vencido o jogo. Mas o empate, pelo menos, não faz com que o time retroceda, né? Ficou ruim para os dois, Mário Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, André, Léo e fã de esportes. Não. Por quê? Porque não tem como não ter uma conexão com as competições que vêm no final de semana, que vêm no meio de semana. E aí eu falo as competições também por causa do Atlético ontem. Sim. São jogos, o Flamengo contra o Fortaleza, o Atlético contra o Ceará, o Palmeiras contra o Cruzeiro, são jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo da tabela. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana, eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... Aí a gente está falando de ontem, né? Mas não é para falar de ontem. Não, o Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve uma linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha aí o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento, é o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... Porque o Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode estar ali, mesmo com 3 pontos diferentes, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi. E não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado, também ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Joia. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel em Quito, que ele remeteu a uma frase que é muito relacionada ao Real Madrid, né? Que dos 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ele trouxe isso para o Allianz Parque. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo Quem amor de Deus. gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado, e nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo. Mas, assim, tinha um adversário do outro lado, e o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato,
na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato pro do Rafael Guanais do Mirassol, que aliás foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas. Mas e não é um acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? É um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje ele se sinta mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo, o Fabrício Bruno com o segundo amarelo, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou, ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente. Eu não conseguiria assim, traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira. Inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vambora, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, de repente na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo, né? É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Com esse empate do Palmeiras. É um jogo muito difícil, né? Contra o Cruzeiro. Talvez aí por estar com um jogador a mais nesse finalzinho do segundo tempo, poderia ter conseguido essa vitória, né? Com certeza seria uma gigantesca vitória. Mas infelizmente o Palmeiras vem de uma sequência também muito desgastante, né? Enfrentando Flamengo, Libertadores, né? Numa situação mais complicada possível. Então, com certeza esse desgaste de vários jogos importantes na sequência acaba tirando todo o potencial do time. Mas é claro, né? O Cruzeiro também é uma grande equipe que realmente iria complicar essa partida. Teve até uma chance muito clara no final ali com o Caio Jorge, mas o Palmeiras conseguiu. Acho que nessa o goleiro do Palmeiras foi muito bem, conseguiu ajudar muito o time em momentos importantes. Palmeiras, apesar de tudo, ainda está na briga ali na liderança, até porque o Flamengo também acabou perdendo para o Fortaleza. Isso ajuda muito, né, o Palmeiras, até mesmo para colocar um ponto à frente do Flamengo e continua na briga, né? Por mais que muita gente está chateada pelos 3-0, né, que o Palmeiras tomou na Libertadores, mas sabe que o sonho continua vivo, o Palmeiras muito forte. Mas com certeza, né? 3-0 vai ser difícil de virar, mas quando se trata de Palmeiras pode acontecer. E vamos esperar que tenha um bom resultado na Libertadores, quem sabe chega até a final. E também no Brasileirão continua a briga, né? O Brasileirão com o Flamengo, pelo menos na minha opinião, os dois que vão brigar aí até o final. Você acredita no título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e também a chance de virada na Libertadores? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!